Gente, tá armando um temporal muito forte. Gente, o que eu vim falar aqui? É que eu conversei com uma irmã antes e ela ficou parada na rua comentando comigo. E primeiro na oração, hoje uma amiga nossa, uma irmã que nem é da nossa igreja, mas ela frequenta as orações na nossa congregação. E eu louvo a Deus pela vida dela, embora ela não seja da nossa igreja, é difícil ela faltar uma oração. E ela estava passando por um problema difícil e ela disse, às vezes, irmãs, dá vontade eu desistir. Eu disse para ela, irmã, não desiste não, porque as coisas elas estão difíceis. Com Deus junto conosco, segurando a nossa mão. Imagina se você abandonar o barco, se você sair. A onda é gigante, irmã. Você não vai conseguir. Então, gente, o que eu entrei aqui para falar com vocês? Aí ela falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É muito simples. Eu sempre falo, irmãos, que a matemática ela é bem simples. Às vezes nós que complicamos mais os cálculos, aí fica difícil mesmo. O que acontece? Eu não vou falar de outras denominações, eu vou falar da Assembleia, que é a minha igreja. Gente, assembleano mais não quer orar. Assembleano nenhum quer orar mais, é pouca. De 100% de assembleano, só 12%, 10% querem oração. Ninguém quer frequentar trabalho de oração, é muita desculpa. De primeiro, gente, olha como Deus tem entristecido com o povo. Eu vou dizer para vocês. De primeiro, as mulheres tinham muitos filhos. Vocês se lembram, os crentes de primeiro tinham muito filho. Na minha época, na igreja minha, tinha mulheres que tinham 12, 10 filhos. Quando tinha menos, era 4. Hoje em dia, as mulheres têm a quantidade de filho que quiser. Então, tomam remédio e os pastores não falam mais nada. Está tudo liberado, né? E mesmo assim, como diz a palavra, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira, o amor de muitos se esfriará. De primeiro, as mulheres não tinham máquina de lavar roupa, era aquela penca de filho, muitas lavavam roupa numa cachoeira, no ribeirão, não é verdade? Vocês que têm mais tempo de crente sabem o que eu estou falando. E as mulheres eram assíduas na casa do Senhor, nos trabalhos de oração. Embora é bem verdade que trabalho de oração sempre teve mais dificuldade, mas eram frequentadas, as mulheres iam. Hoje em dia, mulheres, eu não estou falando nem da igreja, de outra igreja, eu estou falando da nossa. Eu estou falando da nossa, é sempre as mesmas no trabalho de oração, é sempre a mesma. Então, Deus não mudou não, é o clamor que diminuiu. É o clamor que diminuiu. O povo quer saber de culto. Oração só mesmo em dia de doutrina, né, de culto de membro, que a gente falava membro, a gente falava doutrina, agora até mudou, agora é culto de ensinamento. Ora aquela meia hora e acabou. Pode fazer o evento que for de oração, não conta que elas não vão. Por isso, às vezes a pessoa fala assim, mas Andréia, você fala muito. Não, não é falar muito, é falar a verdade. Hoje em dia as mulheres têm máquina de lavar roupa, tem micro-ondas, hoje em dia tem forninho, hoje em dia tem tudo com tanta facilidade. Para ver a facilidade, até roupa não passam mais. A maior parte dos tecidos das nossas vestes são tecidos que não precisam passar porque não amarrotam. E mesmo assim elas não vêm para a oração. Eu já falei com a dirigente, a verdade, esse ano, aqui na congregação, na minha congregação, não sou dirigente mais, mas eu fiquei 4 anos ali. Eu posso falar para vocês, é sempre as mesmas que vêm na oração. Mas como assim, André? Sim, na minha congregação ali tem oração segunda, quinta e uma vez por mês no sábado. Elas não aparecem em um dia de oração. É sempre as mesmas irmãs. Nós temos uma irmã de 80 anos, ela sobe morro, ela vem aqui na congregação, foi homenageada na sede, porque ela também dirige lá na sede, não sabe ler nem escrever, mas sabe o que é? Amor pela obra. Crente que serve a Deus pelo que Deus é e não para se aparecer para os homens. Agora, vem aí, começa agora. O que começa agora, Andréia? Festividade do Circo de Oração. Você vai nas igrejas, tem 30,
Eu sou sincera, se eu fosse pastor, não deixava não, ia ser as que vão na oração. Festividade de ciclo de oração, ia cantar quem vai na oração. Por quê? Estão dizendo que Deus não é o mesmo por causa desse tipo de coisa que está acontecendo na casa de Deus. Se não vai na oração, não é grupo de oração, não tem que cantar, não, canta com meia dúzia. Com meia dúzia. Então, é o que eu falei com a irmã hoje, estou aqui passando para vocês. Sabe o que acontece? Vamos supor, é grupo de jovem, coloca dirigente de jovem, que não ora, que não vai na oração. Coloca dirigente no grupo que não vai na oração. Não estou jogando piada para ninguém não, tá, gente? Eu estou falando a realidade das congregações e da sede. Poucas são as que oram, porque acham que oração é para dirigente de oração, não oração para o grupo de oração todo. Aí vocês vêm querer limitar o poder do nosso Deus? Deus é empregado de alguém? Ah, mas Deus não está fazendo e nem vai fazer, e nem tem que fazer mesmo. Ele não é empregado de ninguém. Sabe por quê? Porque de primeiro as mulheres trabalhavam, hoje em dia mulher não trabalha não. Esse trabalhinho que eles têm em casa, que a máquina faz, é o que eles faziam na mão. Hoje em dia, até comida pronta você acha no mercado, de primeiro não tinha isso. Mulher tinha que lavar roupa de pedreiro, cuidar de 7, 8 filhos. Hoje em dia as mulheres não cuidam de filho, não fazem nada, fica o dia inteirinho. Se você entrar na internet, vocês vão ver o verde delas ligado. Mas não aparece nas orações, tanto na sede quanto nas congregações. Pode perguntar a dirigente de oração. Aí vem falar que Deus não está fazendo? Deus não vai fazer por quê? Aposto que as pessoas que estão lá de joelho, Deus está abençoando. Eu sou uma pessoa bem sincera, igual eu falei com a irmã hoje. Olha, irmão, mulher que não está aqui orando, eu não oro por ela nem pela família dela. Porque se ela não ama a família dela, por que eu vou amar? Eu vou orar pelo desviado, eu vou orar pelos drogados da Cracolândia que tá lá, ó, igual um zumbinho andando para lá e para cá, sem força, sem Deus, sem paz. Agora, pessoas que conhecem Jesus, que não vêm para a casa do Senhor, aí chega de noite e está todo mundo cantando. E outra coisa, desafinados. Os grupos da Assembleia de Deus hoje em dia não é mais igual antigamente. André, você entrou para falar mal da Assembleia de Deus? Não, eu entrei para falar a verdade. Isso que era para que eu estou falando aqui, era para os pastores estar falando. Ah, Deus não está salvando, não vai. Por quê? Primeiro tem que salvar os crentes que não são crentes. Porque eu não acredito, meu irmão. Quer ver? Nós vamos ter festa de grupo de círculo de oração. Vai lá para você ver. Dá vontade de mandar, senta, mandar estudo sentar. Eles não são grupo de oração nem aqui nem na China. É grupo, sabe o que é? Conjunto tal, porque não são de oração, porque não vão. Agora, vai limitar Deus por causa disso? Não, Deus continua o mesmo. Agora, o que Deus tem com isso? Ele continua sendo Deus. As mulheres não querem saber de orar mesmo. Mesmo. Quanto mais trabalho de oração, menos presença de mulheres. Agora, aquele problema não resolveu. Pode ter o problema que foi, irmão. Se eu ver que a pessoa não vem porque não quer na oração, não oro mesmo. Não oro mesmo, sou obrigada. Não sou obrigada. Agora, quando eu vejo as pessoas falar, igual eu ouvi, Deus não faz, Deus continua fazendo. As pessoas que continuam cada dia mais deixando de crer. Deixando de crer. Você vai numa igreja que tem... Vê se é normal, irmãos. Povo, eu não estou nem tocando em assunto de outra igreja, estou falando das Assembleias de Deus. O povo não quer saber de joelho, não. Não, André, você não pode fazer assim. Posso, que eu vou em todas. Eu vou em quase todas as congregações nossas. E olha que não são poucas, não. Eu vejo. Trabalho de oração não vai em quase ninguém. Quase ninguém. Irmãos, não ir pelo menos 2 vezes no mês, não vai dia nenhum. Termina o ano, não vão. Começa outro ano, não vão. Às vezes, a irmã estava querendo uma pessoa para ajudar a Nossa Senhora senhorinha mais idosa da igreja na sexta-feira. Quem pode ajudar? Ninguém levantou a mão para ajudá-la na sexta-feira. Ela não tem companheira para dirigir a oração.
Aí vem gente falando, Deus é o mesmo. Quem mudou fomos nós, quem está relaxando somos nós, viu? E eu pensei assim, poxa, esse ano falou-se tanto de clamor, tanto de petição, vai melhorar, essas irmãs vai despertar? Continua a mesma coisa. Começando o ano com as mesmas irmãs na oração. Aí, o que você ouve? Ah, não, tem alguma coisa errada, Deus não está fazendo. Deus continua fazendo, irmãs. Deus continua. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é a santa palavra de Deus. E ela diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo não quer chamar. E sabe algumas que você fala, elas têm a cara de pau de falar que está orando dentro de casa. E eu digo com toda certeza, mentira. Mentira. Sabe por quê, irmão? Você chega dentro da sua casa, é um chama aqui, outro chama ali, é feijão para botar no fogo, fica 1 hora, 2 horas na internet, aí sai da internet, liga a televisão, senta para ver jornal, aí quando vê tá na hora de fazer comida para o marido que vai chegar 11 horas, aí vai para fazer a comida e a oração sai quando? Nunca. E às vezes tem pessoas enfermas no hospital que elas falam assim, nós estamos orando, pode deixar que nós vamos orar, tudo mentira, não estão orando é nada. Não estão orando é nada. Por isso que as pessoas, Deus não está ouvindo, pediu tanto, morreu, vai morrer. Porque se você contar com as irmãs, primeira coisa, você vê se ela é de oração. Você vê se essas irmãs são de oração. Não são. Não são. Porque, querida, se não tem prazer de uma vez no ano na casa de Deus, você acha que dentro de casa elas vão orar? Dentro de casa é o maior tormento que existe. Dentro de casa é o lugar mais perseguido, infelizmente, no campo da oração. Sabe por quê? Toca a campainha um vendedor, toca a campainha assistente do postinho, né? Aquelas moças que trabalham no postinho. Toca a campainha, você vai ver, é alguém pedindo alguma coisa. Toca a campainha, você vai ver, é o rapaz para medir a luz. Toca a campainha, é o rapaz para medir a água. Toca a campainha, é um rapaz que veio para ver a internet que não tá boa, porque para isso todo mundo corre para resolver, não é mesmo? Então, o que eu entrei aqui? Que eu fiquei muito entristecida. Hoje uma irmã estava falando, Deus, André, a gente tem que ver, a coisa mudou mesmo, não faz mais. Eu falei, o povo não ora. Não faz mais porque o povo não ora mais, ora menos, que de primeiro o povo orava. Aí com o passar do tempo, o povo deixou de orar. O povo deixou de orar. Essa é a verdade, gente. Não coloca culpa em Deus, não. Deus é o mesmo. O nosso Senhor é o mesmo. Nós que estamos errantes. Mulheres de oração têm que ir para a casa de Deus orar sim. Ah, mas o jovem está todo abalado, tem que estar. Dirigente não ora, as próprias dirigentes não vão orar, né? Ué, é mentira? Nós temos oração todos os dias. Cadê um regente de jovem? Cadê? Como é que querem que Deus opera? Tem um jeito de Deus operar na vida de crente se não for orando? Ah, pior tomar conta da vida dos outros. As pessoas logo falam isso. Não é tomando conta da vida dos outros, não. É falando porque estão falando de Jesus. A culpa é nossa e ele joga em cima de Jesus. É simplesmente isso. Como é que vai querer que Deus opera? Dirigentes que não gostam de oração, que não vai em oração, não vai durante a semana, durante o final de semana também não vai. Teve um dia desse aí, que antes de vir aqui, eu sempre fazia isso. Eu ia lá na sede, depois vinha para a congregação, era sempre assim. Eu via. Os homens são piores ainda. Não oram. Ah, os homens é do ministério inteiro. Ninguém quer orar. E quer que Deus opera? Quando? Que dia? Em que lugar? Que a Bíblia mesmo disse, meu povo que se chama pelo meu nome, meu querido. Vocês têm chamado? Vocês têm compartilhado com as irmãs na oração? Vocês têm ido na oração? É de mal a pior mesmo, infelizmente. André, você está querendo... Não, estou querendo chamar tanto a minha atenção quanto a de vocês, que o negócio é oração, não adianta. Os assembleanos eram conhecidos como povo de joelho para trás. Era a oração.
Querem exemplo de oração? Eu digo para os irmãos, infelizmente já partiram daqui. São pessoas que eu podia citar aqui o nome delas, que eram, infelizmente elas foram morrendo, a oração foi tendo fim, porque eram as que buscavam o Senhor. André, você lembra? Eu lembro da irmã Tarsila, eu lembro da irmã Mariana, eu lembro do meu pai, eu lembro da irmã Dovalina, tudo que já dorme no Senhor, tá? Eu lembro do irmão Francilino, eu lembro de tantos outros irmãos que eram assíduos, irmão Ezequiel, às vezes até tocava para nós na oração, dormem no Senhor. E quem foi que ficou? Pessoas que não têm compromisso algum com a oração, com a casa de Deus, porque para a igreja estar firme, para a igreja estar de pé, tem que ter oração. Aí convoca oração, quem convoca mesmo não vai. Quem convoca mesmo as orações não vão, e aí? Como é que fica? Querido, eu não entrei aqui para falar de mim, nem para falar mal das Assembleias de Deus, não. Eu vim aqui para defender o poderoso, sabe por quê? Porque ele falou que nós somos testemunhas deles. Então, se está acontecendo algo, não é a culpa dele não, que o poder dele continua o mesmo. Ele não muda, não há sombra de variação. O povo que está relaxado. Esse negócio de internet, você vê, eu estou sempre na internet, posso ter alguns erros, fazer alguma coisa aqui, que até não agrada, eu sou normal, eu sou humana. Mas eu não perco a oportunidade de estar na casa do Senhor, não, querida. Pode estar pastor, pode não estar pastor, porque eu não faço nada para pastor. Eu faço para Deus. Eu faço para Deus. Agora, vem falar que Deus não está fazendo? Como assim? Vem dizer que Deus não está trabalhando? Como assim? Não joga sua irresponsabilidade em cima do Senhor, não, porque o Senhor é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo que deu vista ao cego, continua dando. O mesmo que ressuscitou a Lázaro, continua ressuscitando. O mesmo que abriu o mar vermelho e o povo passou em pés enxutos ou secos, é o mesmo Deus. Corrija você e eu as nossas vidas. Vamos colocar na posição de crente. Uma coisa que crente não pode nunca deixar de fazer é de orar. E não é dentro de casa, não. É na casa do Senhor. É oração na casa do Senhor. É buscar o Senhor dentro da igreja. É dentro da igreja. Ah, porque eu tenho que trabalhar? Deixa. Olha, eu estou falando aqui, mas tem um grupo de jovens que lembra quando eu era dirigente na oração, lá às terça-feira. O que acontecia? Eles iam 7 horas para a igreja, tinha quem pegava 8 horas no serviço, mas antes de ir para a igreja, de ir para o serviço, eles passavam na oração, orava meia hora. Se eu estou mentindo, eles podem entrar aqui para dizer se eu estou mentindo. Hoje são gerentes, hoje são bem-sucedidos, são pessoas que colocaram a Deus em primeiro lugar. Agora, querido, se você não está tendo resultado nenhum na sua vida de crescimento, é porque você não está fazendo o que a Bíblia diz, buscar a Deus. Então, eu entrei aqui para falar para você que o nosso Deus não mudou, não. Quem mudou fomos nós. Porque se você orar, é a Bíblia. Se converter, André, eu tenho muita coisa para me converter. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir em conhecer a Deus, então nós temos que prosseguir. Agora, Deus é o mesmo, nós que mudamos, e muito. Para quem você está falando? Para os assembleanos que não querem saber de oração, viu? Não querem saber de oração. A verdade é essa. A oração dos assembleanos hoje em dia é quando vão no culto de ensinamento, aqueles 15 minutinhos de oração, 20 minutinhos. Quando muito, meia hora. Com muito choro, que muitos chegam tarde para não orar. Então, querida, não limite Deus, não. Não limite Deus. Vai orar. Vai orar sim. Não fica falando que as coisas mudaram, não. O que mudou foi seu interesse na internet, na vida dos outros, porque falam de mim. Mas todos os momentos que me procurar tendo oração na igreja, se vocês não me achar, pode vir aqui que eu estou deitada num leito, doente, porque caso contrário eu estou na casa do Senhor. Porque eu aprendi a priorizar o reino de Deus. Então priorize o reino. E estar orando, estar na casa de Deus é priorizar o reino.
viu? Então é isso que eu entrei para falar com vocês, o mesmo que eu falei com a irmã hoje. Deus não mudou, fomos nós que mudamos.